Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Kaliane e hoje o nosso papo ele vai falar um pouco sobre concorrência, né? O tema do vídeo é Fuja da concorrência. E só para você entender, gente, por que eu coloquei fugir da concorrência, né? Eu vou começar explicando que na verdade a gente não tem como fugir, mas eu vou dar uma dica no finalzinho do porquê você fugir. Na verdade, eu já vou explicar o porquê disso. E vou dar uma opção para você que eu aprendi com um empreendedor, que é o Érico Rocha. Então, por que eu sugeri você fugir da concorrência? Porque quanto maior a concorrência, menor a sua margem de lucro. Então, como a gente já conversou aqui, um empreendedor, o que ele quer? Ele quer lucro, ele quer ter margens, ele quer criar riqueza, né? Então, quanto maior a sua margem, mais rápido você consegue fazer isso. Quem é que não gosta de boas margens, né? Quem é que gosta de estar no mercado com aquela margem espremida? Ninguém. Ninguém que seja um empreendedor lúcido gosta disso, né? Então, por isso a dica para você fugir da concorrência, para você fugir dessa guerra de preço, para você fugir dessa margem apertada, estreita. Então, vamos lá. Para a gente começar a conversar sobre isso, eu preciso que você entenda um pouco, né? Eu vou tentar falar o mais simples possível, mas eu vou ter que falar alguns termos econômicos para que você entenda o conceito, né? Quando a gente estuda em economia sobre concorrência, existem algumas premissas sobre concorrência, a história de concorrência perfeita, mas eu quero fugir bem dessa teoria e tentar aplicar na prática, né? Uma das leis que regem o mercado, né? E quando eu falo mercado, não sei se você já ouviu falar, você vai abrir um negócio, então você tem que fazer uma pesquisa de mercado, né? O que seria o mercado? O mercado é onde você está inserido, né? Seriam ofertantes, né? As empresas e a demanda que seriam os consumidores, né? Então, tem empresas de lado e consumidores de outro. Tem uma lei básica na economia que diz que quanto maior a minha oferta, menor o meu preço. Aí vem aquela explicação que eu falei inicialmente, né? Porque que as margens ficam mais apertadas. Se você tem uma grande oferta do produto, supondo que a sua demanda ela tem um tamanho fixo, digamos que você está numa cidade de 50 mil habitantes. Então, aquela é a sua demanda, né? É um número de pessoas limitado. Então, quanto maior a oferta nesse local, menor vai ser o preço, consequentemente, menor vai ser sua margem, tá certo? Um exemplo disso que a gente viu recentemente foi com o álcool. Lembra lá no início da pandemia, em meados de final de fevereiro, março, quando começou essa loucura de pandemia, que o preço do álcool foi lá para cima, né? Tinha lugares que estavam vendendo de 10, de 12, 15, lugares assim que extrapolaram muito. Quando observou-se que existia uma demanda pelo produto, as empresas começaram a ofertar, às vezes até empresas que não trabalhavam com o produto, mas começaram a produzir porque viram que existia uma demanda. Então, a partir do momento que aumentou essa oferta, o preço começou a cair. Hoje você consegue ver um preço muito mais acessível, né? Então, um exemplo só para você ter ilustrado do que a gente está falando. Então, partindo desse princípio que essa concorrência ela vai ter uma margem menor e isso depende da minha oferta e da minha demanda. Então, quando eu entrar no mercado, eu preciso observar isso. Por exemplo, um mercado como de comida, né? Você concorda que existem muitas pessoas ofertando? Eu acho que no seu bairro deve ter, sei lá, umas 3, 4, 5, muitas lanchonetes, né? Então, assim, é um mercado onde existe muita concorrência, né? Então, existe muita oferta, consequentemente, as margens são um pouco mais reduzidas. Ah, Kaliane, mas para todo negócio que eu for vai ser desse jeito. Não necessariamente, né? Existem negócios, claro, não são negócios tão comuns, porque tem também aquele porém, né, gente? Assim, apesar de ter uma concorrência maior no mercado como esse, por exemplo, de alimentação, mas também tem uma demanda maior, né? Porque assim, todo mundo come, todo mundo se alimenta, né? Então você tem uma demanda maior, né? Então, todos esses pontos você precisa pesar, né? Hoje eu queria que você entendesse bem essa questão da concorrência,
né, ter essa noção geral para quando você for fazer sua pesquisa você tá mais argumentado, né? Então, assim, existem mercados que são diferentes? Claro que existem. Desculpa, gente. Tem mercados, por exemplo, que você só tem um ofertante, né? Que seria um mercado de monopólio. O que é isso? Um monopólio é que existe apenas uma empresa ofertando daquele produto. Um exemplo que a gente pode dar é, por exemplo, a Caerne, né? A companhia de esgotos, né? A companhia de água. Então, assim, não tem, digamos, eu tô com raivinha da Caerne, vou comprar de outro, de outro fornecedor, não existe, né? Ela é a única que tem a oferta desse produto. E isso, como a gente falou, a questão da oferta e da demanda impacta no preço, isso dá uma liberdade para que o preço seja decidido pelo ofertante, né? Porque todo mundo vai querer água, né? Então fica muito mais fácil dele manipular esse preço, dele definir qual é a margem dele, né? Qual é a margem que ele quer ter, porque só tem ele no mercado. Sendo que nem todos os mercados, na verdade a maioria dos mercados não funciona assim, né, gente? A maioria dos mercados são ou de oligopólio, que já seriam poucas empresas ofertando, e futuramente eu quero entrar mais no detalhe dessa questão do oligopólio, que tem muito assunto para a gente falar em relação ao negócio. Mas só para você entender em um contexto geral. O oligopólio ele já tem mais empresas ofertando, né, para uma determinada demanda. Então existe já uma concorrência ali, só que não é uma concorrência tão acirrada, tão grande, né? São grandes empresas. Um exemplo seria, por exemplo, empresas de telefonia ou empresas de internet. Hoje, se eu quiser mudar minha internet, eu consigo, mas eu não tenho muitas opções no mercado. Digamos que eu tenha 3 ou 4, né? Para o mesmo serviço, no mesmo nível que eu quero. Então, assim, quando você for se inserir em algum segmento, você precisa fazer essa avaliação, né? Se existem muitos ofertantes já dentro e se existe uma demanda grande ou não para esse negócio, né? Às vezes a pessoa tem uma ilusão de que, eu vou criar um produto novo, eu vou criar um serviço novo, eu vou inovar. Mas às vezes não existe ninguém ofertando porque não existe comprador. Entendeu? Então não é uma coisa tão simples. Às vezes as pessoas preferem entrar exatamente no mercado que já existe uma concorrência maior, como foi de comida que eu dei o exemplo, porque já é uma coisa que foi validada, né? Existem muitas pessoas que estão demandando aquele produto. Então, qual é a dica de hoje? Para você fugir dessa concorrência. É você subnichar. Kaliane, o que é isso? Um nicho seria uma fração desse mercado, né? Vou tentar exemplificar, por exemplo, eu vou continuar no mercado não vamos para o mercado de roupa, por exemplo, que roupa também é uma coisa que tem muita demanda, né? Tanto quanto comida, todo mundo se veste. Mas dentro do mercado de roupa, eu posso me inserir em segmentos mais específicos. Isso que é subnichar. É você ir afinando esse teu mercado. Existe uma população X que demanda por roupa, certo? Mas existe uma população X, por exemplo, que hoje está demandando muita roupa de academia, né? Uma coisa que eu vejo que as pessoas estão aderindo bastante, né? Esse segmento de academia, de esporte, não só academia, mas esportes em geral. Está aumentando, então as pessoas estão se preocupando mais em se exercitar, estão se preocupando mais em praticar esporte. Automaticamente a pessoa vai precisar de quê? Roupa, né? Acho que foi uma das primeiras coisas que meu marido comprou quando ele começou a pedalar, uma roupa específica. Então eu posso fazer isso para que eu diminua a minha concorrência, né? Então tem muita gente hoje que oferece o quê? Roupa normal, né? Camisa, saia, calça, blusa. Quando você fala, eu trabalho só com roupa masculina, por exemplo, existem marcas específicas que só trabalham com a linha masculina, você já está subnichando. Então, subnichar é o quê? Eu ir mais especificamente para um público-alvo.
Ai, Kaliane, mas eu vou atingir poucas pessoas. Isso também acontece no marketing, né, gente? Eu vejo algumas pessoas, tipo, querendo... Ah, eu até já ouvi isso. Kaliane, se você focar em falar só para esse público, você vai diminuir o seu alcance. Lógico, eu vou diminuir meu alcance, mas eu vou ser mais assertiva. Ou seja, eu vou estar sendo direcionada. E geralmente, quando você direciona, quando você escolhe o seu público, você consegue atingir aquele público e lá nesse público você vai ter menos concorrência. Então, vamos continuar no raciocínio. Eu vou entrar no ramo de roupa, no segmento de roupa, só que eu vou entrar no segmento de roupa para esporte. Vou usar o exemplo que eu falei do meu marido, porque é uma coisa bem específica. Então, é uma blusa que tem uns bolsos atrás para você colocar alguma coisa, né, que não vai, digamos, te atrapalhar. É um short que é acolchoado especial, porque você passa, às vezes, horas ali pedalando e para gerar um desconforto é muito fácil. Então, é uma roupa muito específica. Então, você pode... Olha só como você está... sendo objetivo, sendo subnichando, como você está indo para um público específico. Roupa para esporte, roupa para pedal. E pode ser uma roupa para pedais longos, ou seja, é uma roupa que vai precisar de um acolchoado mais reforçado, é uma roupa que vai precisar de repente de mais bolsos, mais opções. Eu não entendo muito bem, estou dando um exemplo só para vocês entenderem, certo, gente? E isso vale para todos os mercados. Certo? Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você diminua muito mais a sua concorrência. Você pode, por exemplo, ir ali no centro, já que se você quiser testar isso que eu tô falando, vai no centro da tua cidade e observa quantas roupas, quantas lojas, quantas lojas que tem roupas para pedal, especificamente para ciclista, especificamente para pedais longos. É capaz de não ter nenhuma, entendeu? Então, quando você entra nesse subnicho, você vai ser o primeiro, você vai ser o principal, você vai ser o único. Logo, se você é o único, né, tem mais chance de você ter sucesso. Claro, gente, lembrando que esse subnicho precisa existir uma demanda, né? Então, você precisa conhecer da demanda do seu mercado. Eu fiz um vídeo há pouco tempo falando dessas mudanças, né? Falando de uma visão do Pedro Superti sobre essa questão dos segmentos que vão ter uma mudança, na verdade, mas na verdade, digamos, vão ter um crescimento, tem uma tendência pós-pandemia a se destacar mais, né? Eu vou deixar o link desse vídeo aqui, caso você queira ver. Essa é a dica de hoje. Fuja da concorrência, subniche para você ser o primeiro do seu mercado e você vai ter muito sucesso. Se você gostou, curte, compartilha. Vamos ajudar mais pessoas a ter sucesso nos seus negócios.